Olá, olá, olá. Bem-vindos a mais um podcast da Marta. Este é o último episódio da série. Finalmente, depois de tantos meses e de tanto tempo, consegui ter tempo e espaço mental para também partilhar com vocês aquilo que eu queria sobre este último tema, que tenho vindo a tentar falar sobre ele, mas o tema é tão delicado e tão sensível que eu fui adiando e acho que tive mesmo que fazer este processo. Ainda bem que o fiz, porque aconteceram algumas coisas e a vida encarreirou-se de partilhar comigo algumas coisas que fizeram com que fosse interessante eu parar e não vos ter partilhado uma versão que eu gravei há algum tempo. E ainda bem que eu fiz. Acho que foi interessante ter feito isso. E de facto, aquilo que eu tenho para vos dizer hoje é muito interessante. É interessante, importante e relevante. Sinto isso, não sei. Pronto, primeiro queria só fazer um disclaimer e dizer-vos e pedir-vos desculpa assim um bocadinho, porque de facto não tem sido muito fácil para mim gravar o podcast e gravar o podcast da Marta, porque a vida tem sido um bocado agitada e complicada, porque ser mãe é mesmo o desafio da minha vida e não tem sido mesmo nada fácil encontrar tempo e silêncio e lugar para falar. Vou tentar que isso mude, ok? O meu filho já tem 1 ano, a vida já é um bocadinho diferente, já consigo ter outras rotinas e já consigo fazer as coisas de forma diferente. Ele já tem outra independência por outro lado tenho que estar sempre com o olho nele. Gostava de fazer outra série, portanto vou tentar ver aqui outra forma de fazer isto, porque eu gosto muito de fazer isto e tenho mesmo muita pena de não conseguir fazer mais vezes. Pronto, posto isto e posto este minuto, vamos falar sobre este tema, o tema deste episódio, que é rezar. E nada mais do que falar de rezar, estamos a falar de espiritualidade. Não queria estar a falar sobre o que é, qual é que é a minha... Pronto, a religião que eu pratico, se vou à igreja, se não vou, se sou casada pela igreja, se tenho o batismo, se não tenho. Pronto, aquilo que eu queria falar e aquilo que eu queria abordar um bocadinho, porque eu preparei, foi na base e no sentido de que aquilo que as pessoas partilham, aquilo que as pessoas mostram, qual é que é a sua espiritualidade nas redes sociais, e muitas vezes isso acaba por espelhar algumas coisas que são um bocadinho, podem ser contraditórias e que podem não funcionar. Há muitas pessoas que partilham nas redes sociais que eu sou bué zen, bué mindfulness e bué isto e pratico não sei o quê. E depois no dia-a-dia são completamente desvaradas e deslocadas e não se conseguem aguentar nas canetas quando acontece alguma coisa. E são super nervosos, etc. Também há quem recorrentemente faça uma coisa muito interessante, que é uma pessoa que até pode ser super tóxica e que no dia-a-dia não é capaz de ter compaixão, nem ter empatia pelo outro, nem nutrir... nem ser uma pessoa fácil de lidar, e depois volta e meia o que faz, uma vez por ano vai em peregrinação a Fátima. Eu não estou a dizer que acontece isto com toda a gente, mas depois ao fazer a peregrinação a Fátima, o que é que essa pessoa faz? Tira a fotografia, põe a fotografia no Instagram. Isso para mim acho que é aquela coisa como... vou a um almoço ou vou a um sítio muito chique e tiro uma foto e sou a maior. Às vezes nós temos que... e a maior parte das pessoas com redes sociais sente que deve partilhar. Eu sei que também estamos em tempos de pandemia e as pessoas agora não estão propriamente a partilhar imensas coisas, não sei se vocês já repararam nisso, mas nos últimos tempos e com este desconfinamento que agora está a acontecer, as pessoas não têm partilhado tantas coisas. Isto porque talvez algumas pessoas estejam a fazer algumas coisas que se calhar pensam, se eu vou partilhar isto, as pessoas vão ficar isto é estranho, não devia estar a fazer isto. Ou então, simplesmente as pessoas estão neste momento a fazer uma coisa diferente e há aqui um resultado do que é a pandemia em si, o que é que se passou nestes últimos meses, que é as pessoas agora estão focadas em viver e aproveitar a vida, e isso também é uma parte, é praticar um bocadinho a espiritualidade, é praticar o nosso bem-estar, é nós vivermos não de acordo com aquilo que queremos mostrar aos outros, mas vivermos de acordo com aquilo que queremos e sentirmos isso. É exatamente a mesma coisa que eu fui fazendo, que foi, ok, eu não sinto que seja a altura para gravar este
podcast para gravar e para falar sobre este tema. E gravei uma primeira versão em que falava sobretudo de mindfulness e em yoga, e agora, entretanto, aconteceram algumas coisas decorrentes dessa prática que me fazem também vir falar aqui de outro assunto. E posto isto, eu sei que há muitas pessoas que me estão a ouvir que têm vários tipos de religiões ou com as religiões não, que têm religiões, umas pessoas têm uma religião, outras têm outras praticam de uma forma diferente, umas têm uma prática mais regular, outras não, em termos de católicas, etc. Pronto. E eu acho que cresci no seio de uma família muito tolerante, em que os meus familiares tiveram sempre abordagens diferentes em relação à religião. Ou seja, não tive, imaginem, 2 pais acérrimos, nem fãs, nem fanáticos de religião, percebe o que quero dizer? E não eram os dois, ou seja, o meu pai tem uma visão, a minha mãe tem outra. E o meu pai respeita a forma a minha mãe lida com a espiritualidade dela, e o meu pai e a minha mãe a mesma coisa. E, por exemplo, é uma coisa que posso partilhar com vocês, a minha avó paterna é testemunha de Jeová, e eu cresci a saber o que é, ou seja, tenho uma avó que é católica e uma avó que é testemunha de Jeová. Não tenho problema absolutamente nenhum em falar disto, e sei que elas são diferentes, mas eu gosto delas e gosto delas na mesma, de forma igual, e isso não muda absolutamente nada, e é uma forma muito interessante de ver a vida com diversidade, e eu acho que isso também me ajudou muito na minha formação enquanto pessoa. O que eu queria essencialmente falar-vos, e isto sobre aquele assunto que eu disse-vos, que ainda bem que eu não partilhei este episódio, ou essa versão que eu gravei da primeira vez que eu tentei gravar, e ainda bem que eu não o fiz, porque agora vou falar de outra coisa que eu acho que é muito importante e que acaba também por falar e por apelar a uma consciência também coletiva, e se calhar eu espero ajudar alguém com este meu testemunho daquilo que aconteceu, se passou, barra. Então, há muitas pessoas que sabem que eu pratiquei yoga durante muitos anos. Eu comecei a praticar yoga e a primeira aula que eu tive foi no Ashrama do Porto, na escola da Confederação Portuguesa de Yoga, de yoga. Esta confederação tinha um presidente responsável, que é o Jorge Veiga e Castro. Este senhor, há pouco tempo, esteve na Berlinda, nomeadamente fez capa do Correio da Manhã, do jornal Correio da Manhã, foi protagonista de várias reportagens, porque está a ser investigado por violação e abuso sexual. Eu estive apenas uma vez com um mestre, na altura, eu era um mestre da escola de yoga. Quem pratica yoga e quem vai praticando yoga, está numa escola de yoga, é um termo comum. O mestre de yoga, os mestres de yoga é um termo comum. A Shiva é o mestre de yoga, é assim que é como um professor, pronto, por assim dizer. Temos o mestre e depois temos os professores. Eu queria falar sobre isto porque eu durante muitos anos fui aluna da escola, e a primeira pessoa, e para mim quem vai ser sempre a pessoa que me transmitiu o conhecimento de yoga foi a minha professora, que eu agradeço e que adoro de paixão, e que para mim é uma pessoa que me deu muito e que me ensinou muito em variados momentos, e aquilo que eu posso para ela, para mim, eu agradeço imenso isso. Para mim, a minha espiritualidade está muito ligada aos valores que ela me foi transmitindo, independentemente do que possa ter acontecido e aquilo que eu vos vou falar a seguir. Porque nós estávamos numa escola de yoga, e nós normalmente quando estamos numa escola, a disciplina e aquilo que é praticado, etc., está ligado, obviamente, à pessoa que instituiu, ou seja, sobre não é bem a lei, mas percebem os costumes, as tradições, etc., a cultura que é passada e praticada. E eu durante muitos anos dizia, não, via aulas de yoga e dizia, não, como é que é possível
alguém fazer um curso de 2 anos na Índia já ser professor de yoga. Os professores de yoga da minha escola fazem cursos de 10 anos. Vocês já vão perceber porque é que eu estou a falar disto. Porque eu, durante muitos anos, eu dizia, não, a minha escola é a melhor de todas, a minha escola é isto, o mestre é isto, e respeitava muito a figura do mestre e do Jorge Veiga Castro, desse senhor, e entretanto percebi, por interposta pessoa, por acaso descobri, porque estou num grupo de yoga em Portugal, descobri no Facebook, no ano passado, que haveria algumas questões, um bocadinho dúvidas sobre a veracidade e sobre a veracidade dos cursos e do conhecimento que o mestre passaria na escola e o que depois era transmitido. Pronto. E, entretanto, soube destes abusos, soube que houve professoras e houve alunas em Lisboa que foram vítimas de assédio e de abusos. Não vos posso dizer que conheço alguém que diretamente tenha sofrido e que tenha sido vítima. Não fui vítima, não sou uma vítima, ok? Aquilo que eu vos posso dizer e aquilo que eu queria transmitir-vos e aquilo que eu queria falar sobre isto é o seguinte. O mestre, ou Jorge Veiga Castro, portanto, estava a dirigir uma escola de yoga há muitos anos, ok? É uma escola, a escola existem centros por todo o país e por todas as cidades, sei lá, Águeda, Aveiro, Sintra, Porto, Viana do Castelo, tipo, em quase todas as capitais já há um espinho, existem, portanto, as escolas são todas iguais, os professores têm todos formação de 10, não sei quantos anos, de muitos anos, em Lisboa, vão para Lisboa, o curso é caro, as mensalidades da escola são caras, não são tipo 10 euros, não é um yoga, é um yoga proclamado muito de forma diferente, ou seja, passa a mensagem que é muito diferente, que é muito específico, que é um yoga muito ok, que aquele é que é o verdadeiro, estão a entender? E entretanto, eu já pratiquei yoga noutros contextos, já fiz yoga com outras pessoas, etc. E sempre vi que eu na escola eu fazia assim, quando fazia determinado asana, fazia de determinada maneira, na escola faz assim, assado. E eu proclamava muito e dizia muito, não, na minha escola é que se faz bem e não sei o quê, ou dizia eu que não, acho que devemos fazer desta forma, ou eu encaro yoga desta forma. Eu não me deixei, quando soube disto, não fiquei aborrecida, nem fiquei tipo transtornada, nem disse, ok, eu pratiquei yoga há tanto tempo, se calhar era tudo uma mentira. Mas sinto-me um bocadinho tola porque a pessoa que eu respeitava e que eu respeitava como mestre, basicamente fez algo que eu simplesmente nojento e deplorável, pronto. E infelizmente isso afetou-me um bocadinho, e afetou-me sobretudo porque depois, entretanto, primeiro quis saber se eu eventualmente conheci alguma vítima, não conheço e está tudo ok, e fiquei tranquila por isso, porque as pessoas que eu conheço eu quero que elas estejam bem, e a minha preocupação foi essa. Outra preocupação foi também, claro, saber como é que está a minha professora, mas isso também não quero estar a falar, isso são coisas pessoais minhas e elas não quero estar a abordar aqui. Aquilo que eu acho que eu queria transmitir um bocadinho e também passar esta mensagem é: o Jorge Veiga Castro foi uma pessoa que esteve a impulsionar, e o Dia Mundial de Yoga foi na segunda-feira, dia 21 de junho. O Dia Mundial de Yoga no dia do solstício, e o Sr. Jorge basicamente foi uma pessoa que esteve perante a Unesco e perante altas individualidades políticas e institucionais instituir um dia mundial, um dia que é proclamado pela Unesco, um dia que é festejado mundialmente. E o interessante disto e do objetivo deste podcast e daquilo que nós vamos falar no podcast e desta questão de estarmos ligados e nós estarmos nas redes sociais, é tão irónico estarmos a falar de uma pessoa que
trabalhou e esteve a trabalhar com altas individualidades para instituir um dia que é o Dia Mundial de Yoga, que foi um dia que foi muito usado na escola para promover também a escola e em que havia um grande evento no país onde se juntava a escola toda e aquilo era muito interessante. Eu fui um desses dias e adorei, foi espetacular, foi um dos dias mais giros, percebem? É que aquilo que eu vivi enquanto aluna, houve coisas muito interessantes e experiências que eu vivi que eu gostei muito, que me fizeram ser muito feliz. E aquilo para mim, a mensagem, e o yoga e a espiritualidade, aquilo que me vem do yoga é sempre uma mensagem de amor e de superação do físico e do espiritual e de trabalhar em termos físicos e trabalhar, porque não é um desporto, mas sim uma prática que me ajuda em termos de a respiração, e sempre foi uma coisa que eu me senti bem a fazer, percebem? E vivi coisas muito giras e conheci pessoas muito interessantes. Aquela pessoa que instituiu o Dia Mundial de Yoga no mundo todo e que estava ao lado de pessoas como António Guterres, vou dar um exemplo, ou Maria Barroso, ou o nosso primeiro-ministro, ou Marcelo, etc., que muitas vezes alguém dizia porque ele esteve na Índia, as pessoas na Índia gostam tanto dele que queriam que ele fosse para lá. E também já tive esta conversa com outras pessoas. Esta pessoa criou um dia mundial que é valorizado em todos os sítios e, por exemplo, para vocês perceberem, tipo, há ginásios em Bragança ou a Cascos de Rolha ou no célebre Curto de Judas que fazem posts nas redes sociais sobre o Dia Mundial de Yoga. E já pensaram, eu sei que é o meu cérebro a pensar, eu vejo posts de Dia Mundial de Yoga, uma cena que não tem nada a ver, por exemplo, sei lá, um gabinete de estética diz, hoje é o Dia Mundial de Yoga, pratico yoga. E eu, enquanto gestora de redes sociais, enquanto pessoa que praticou yoga, enquanto cidadã, enquanto pessoa, enquanto eu, Marta, eu só consigo pensar, em Cascos de Rolha alguém está a celebrar o Dia Mundial de Yoga e quem criou, quem esteve diretamente ligado com a conscienciação do dia para que esta pessoa celebre, é uma pessoa que abusou e que teve um comportamento nojento, que é totalmente contrário àquilo que eu sinto que é aquilo que o yoga faz e que é aquilo que a espiritualidade e aquilo que nos pode transmitir. Ou seja, eu acabo por sentir que o dia que passou a ter outro significado, como é óbvio, também porque eu acabei por conhecia o mestre, como é óbvio, sempre, porque não, ele vai sendo falado nas aulas e nos centros, pronto, é um bocado difundida a imagem dele também. E como é óbvio, as pessoas falam do mestre e vai-se falando disso, e como é óbvio, é falar. E perceber que aquela pessoa que eu respeitava, porque transmitia determinado conhecimento, determinados valores, entretanto tem este tipo de comportamento, ainda está a ser investigado, ok? Há muitas coisas que também, pelo que eu percebi, já prescreveram. Se vocês quiserem pesquisar no Google e ver, eu não quero estar aqui a também dar muitos detalhes, mas aquilo que eu apenas queria dizer é que, e porque estamos a falar de rezar e de espiritualidade, é que, reparem, eu senti-me, estou a partilhar a minha experiência, e se calhar houve outras alunas e outras pessoas da escola que sentiram exatamente a mesma coisa. Não sei se isto vai chegar a outro aluno da escola, outra aluna da escola, mas eu quero dizer-vos que aquilo que eu sinto é, por um lado, não é que tudo aquilo que eu tenha aprendido seja em vão, mas que fiquei triste, fiquei um bocado transtornada, porque senti que durante muito tempo dizia às pessoas, a minha escola é que é fixe e que aquilo é que era, etc. E eu não tenho a relação que eu tenho comigo, com o yoga e com aquilo que eu acho que é a minha espiritualidade é uma coisa, e acho que isso nunca vai, levar por um lado, mas senti-me um bocadinho tola, um bocadinho perdida, e isso foi uma fase em que também não foi fácil para mim, e achei que também devia partilhar isto aqui
porque posso, por um lado, eventualmente ajudar outras pessoas que estejam na mesma situação que foram alunos da escola. Por outro lado, quero dizer às vítimas, se alguma por acaso ouvir, que se precisarem desabafar com alguém e falar com alguém, podem falar comigo, contactem-me, porque é na boa, tranquilo, podem falar comigo. Eu sei que não é fácil e é só isso que eu espero, pronto, que as pessoas falem e aquilo que falem e que partilhem, que seja tipo, a espiritualidade também é a nossa saúde mental, é nós estarmos bem connosco, sobretudo. Eu para mim sinto isso. Eu acho que mais do que vou à missa, vou rezar, etc. Na Igreja Católica também há problemas, também há padres que estão indiciados por crimes contra crianças. Contudo, isto que aconteceu para mim foi de facto algo que teve algum impacto naquilo que eu sentia que era o yoga e naquilo que eu sentia que é a espiritualidade, por assim dizer. E acho que é super irónico, é muito irónico haver pessoas que agora falam de um mundial de yoga e falam-se de um mundial de yoga tipo, na boa. Tipo, na outra semana tive alguém que não tem nada a ver, percebem? Que não dou de contexto qualquer coisa. Segunda-feira também é o dia mundial de yoga. Percebem? Eu, quando a pessoa diz aquilo, eu automaticamente penso: o dia mundial de yoga existe por causa de... não é só por causa de, mas é uma das pessoas que contribuiu para que fosse instituído pela Unesco, ok? Que não é tipo, é só um dia. Não, está instituído pela Unesco. Vocês vão ver que está lá, ok? Acho que este ano foi completamente eliminado, por assim dizer, entre aspas, das referências ao dia. E aquilo que eu queria transmitir e aquilo que eu queria dizer é: as redes sociais são este incrível espaço onde nós podemos partilhar conteúdos, podemos partilhar aquilo que nós queremos, podemos ser outras pessoas, podemos partilhar aquilo que fazemos na espiritualidade, a forma como vivemos, a forma como o nosso dia e como tudo se processa. E de facto nós muitas vezes fazemos algumas partilhas e fazemos algumas coisas e sei lá, partilhamos uma hashtag, nem sequer fazemos ideia de como é que aquilo, qual é que foi o princípio daquilo. E este Dia Mundial de Yoga, se calhar para muita gente, Dia Mundial de Yoga, espiritualidade, é bem fixe fazer um asana, que é aquela uma posição, por assim dizer, ou seja, uma invertida. Faço uma invertida e publico nas redes sociais e sou bem yoga e caraças. Tenho boa flexibilidade e sou maior e pratico yoga. E entretanto, vamos estudar o Dia Mundial de Yoga e o Dia Mundial de Yoga que é suposto ser sobre amor, sobre paz, sobre uma direção ancestral, sobre algo muito mais profundo que nos ajuda a crescer espiritualmente e que é uma disciplina que tem muitos anos, que nasceu na Índia. Esse Dia Mundial está ligado a uma pessoa que não tem um comportamento que é adequado com, entendem? E isso fez-me um bocado de confusão e até ultrapassar isso e agora ver isso de outra forma. Agora já vejo de uma forma um bocadinho diferente. As acusações são o que são. Por acaso foi há pouco tempo que saiu a capa do CM. Eu nunca pensei na vida ver aquilo. Claro que uma pessoa não sonha, não é? E também a pessoa, nós todos, se calhar, que temos estes momentos de nunca imaginei que isto fosse acontecer. E este foi um daqueles momentos em que eu nunca imaginei que iria ver o mestre de yoga da escola onde eu estive na capa do Correio da Manhã com letras a dizer abusos sexuais. Pronto. E aquilo que eu só queria partilhar e dizer-vos é que muitas vezes nós nas redes sociais partilhamos determinadas coisas, fazemos determinadas coisas, não sabemos a origem delas e muitas vezes estamos a perpetuar ou a dizer isto é muito fixe, é muito uma associação de, sei lá, variados temas e muitas vezes eles não são de todo aquilo que achamos que são. Este episódio já está enorme. Eu já nem devia estar aqui a falar porque eu prometi que ia ser sucinta nos 20 minutos. E aquilo que eu queria vos dizer é que
Gostei muito e gostei muito desta série e de falar com vocês sobre as variados temas, e quero muito voltar e vou tentar voltar o mais rápido possível. Este é o podcast da Marta. Este foi o tema rezar e espiritualidade. Eu espero que vocês tenham gostado e comentem, partilhem, e obrigada por estarem desse lado. Sejam felizes e vivam em paz, e partilhem coisas boas. Partilhem coisas boas nas redes sociais sempre que vocês quiserem, sempre que acharem que é importante. Partilhem o bom. E partilhem quando querem. Não se sintam obrigados a partilhar por partilhar. E vivam a vossa vida sem ser nas redes sociais também, ok? Tudo o que está nas redes sociais está nas redes sociais. E não vai deixar de haver vida nem outras coisas. Vivam a vossa vida. Um beijo muito grande e um abraço muito grande para vocês. Obrigada por estarem desse lado.